Bom dia, pessoal. Tudo tranquilo? Beleza? Então, a gente vai dar continuidade hoje à nossa aula sobre estilos arquitetônicos, né? Espero que você tenha assistido a aula anterior, que tenham compreendido no aspecto geral, né? Eu vou reiterar que vocês não precisam se preocupar em decorar todas aquelas informações que a gente vai vendo, né? É importante vocês saberem que existem alguns detalhes que nos ajudam a identificar, né? E aí, com o tempo, a gente vai treinando o nosso olhar. Deixa eu abrir meu slide aqui enquanto ele vai carregando o slide aqui, né, eu aproveito para lembrar vocês, né, que a gente tinha visto o estilo bizantino, né, as características principais, né, a questão da abóbada lá, né, sobre a abóbada maior em cima de outras menores, menor de cúpula, né. Depois do bizantino, a gente tinha conversado um pouco sobre o estilo islâmico, passamos ao românico e finalizamos a aula de ontem com o estilo gótico, né, principais características de cada um desses estilos. Hoje a gente retoma a aula com o estilo morisco. Né? O estilo tem uma peculiaridade muito forte, assim, talvez seja um dos mais óbvios para a gente olhar e lembrar do que se trata. Né? Então vamos, né, dando sequência àquela ideia que a gente já tinha tido sobre principais características e tentar entender um pouco, né, o contexto a partir disso, as características do estilo morisco. Né? Então, o primeiro deles possui uma clareza geométrica bastante evidente para nós. Né? E essa clareza geométrica ela vem da contribuição turca, né? do Império Bizantino, Constantinopla, a atual Turquia, né? Que dá o nosso principal contribuição geométrica. É bem legal a gente separar a diferença do aspecto geométrico do estilo românico. O românico ele tinha a construção feita por blocos maciços de pedra, né, telhado diferenciado, sem uso de madeira, por causa de saque, incêndio, ele conversava, e por isso precisava, né, de um alinhamento geométrico bastante eficaz, no sentido de distribuição de peso, né, tinha uma questão diferenciada. Aqui, o estilo geométrico, né, que produz essa clareza geométrica, né, essa simetria geométrica, ela vem bem mais da influência bizantina. E se a gente retomar a aula do bizantino, a gente vai lembrar lá que tinha lá a cruz, né, com os dois lados, né, a cruz grega, né, de braços iguais, né, tanto a parte horizontal quanto a vertical do mesmo tamanho. Então, é mais ou menos nesse sentido, de simetria, vamos colocar assim, né, em relação ao estilo morisco. O que mais a gente indica de característica? Na floresta, né, na Espanha, existem alguns exemplos característicos desse estilo morisco, que a gente observa, abre aspas, em uma floresta de colunas, né, colunas delgadas. Essas colunas, né, sustentam palácios cobertos com telhados no formato de abóbora. Olha que legal, né? Vários elementos para a gente repensar, né? Existe uma floresta de coluna, logicamente, né? A gente sabe que é um sentido figurado, de ter várias colunas relativamente grandes, né, na sua largura, né, o tamanho de cada uma das colunas, e aí a profusão dela parece que é uma floresta, parece que é um monte de árvore, né, ainda que você às vezes não precise de tudo isso de colunas, você coloca várias para tentar caracterizar esse estilo, na verdade. O que chama bastante atenção para nós aqui é um efeito de nervura, de entrelaçamento de coisas, vamos colocar assim. Então, são várias veias que vão se cruzando em diversos sentidos, e isso cria eu vou dizer para vocês, cria uma teia, tipo, para ficar mais fácil a gente entender, como se a gente pensasse numa toalha, num tapete de crochê, sabe, assim, que é cheio de quadradinhos e fios que vão se entrelaçando e ficam espaços fechados, espaços abertos, é mais ou menos essa característica principal, né, essas nervuras, né, que faz esse contraponto entre espaços vazados e espaços fechados, né, uma rede de alvéolos, tá aí, tá cheio de características. O efeito que isso gera é de algo fluido. Né? Pense numa peneira e você encher de água. Né? A água vai transpassar a peneira com certa facilidade, né? Algo fluido. Né? Você enxerga além do que você está vendo. Né? A tua visão perpassa um pouquinho.
mas de tal forma que passa toda a água, mas ainda assim tem uma aura de mistério, porque você não consegue enxergar o além da parede, né, o além do estilo, com muita clareza. Então é como se enxergasse alguma coisa com um véu na frente, né? Para fazer uma analogia bem imbecil aqui, né? E são essas coisas imbecis que ajudam vocês a gravarem algumas coisas. Né? Há um tempo atrás tinha uma mulher que trabalhava nesses programas qualquer de TV, que ela usava um véu no rosto, assim, né? Chamada feiticeira. Né? Então ficava enigmático, assim, né? Você via o sorriso dela, mas não via tão bem. Então ficava... É mais ou menos esse sentido. Eu sei que o exemplo é uma bosta, mas você vai conseguir entender agora o preceito por trás da coisa. Então você vai ter algumas saliências e reentrâncias na parede que fazem com que o todo, né, pareça uma gaiola rendilhada, renda, essa é a palavra que eu estava procurando e não encontrava, né? Pense em rendas, tipo uma parede cheia de rendas, por exemplo. Então você tem espaços, tem o fio, entre aspas, espaços onde você não tem nada, passa o ar. Então é mais ou menos nesse sentido da coisa. É por isso que é bem fácil de caracterizar o estilo mourisco. Esse estilo ele chega, né, no seu apogeu, né, no seu máximo de requinte, num palácio, né, o Palácio da Alhambra, né, em Granada. Né? Vocês vão ver algumas figurinhas daqui a pouquinho aí, já mostro para vocês. Né? Na Espanha, isso, que ele foi construído durante a Baixa Idade Média, né? Pouco importa, né, quando ele foi construído, importante a gente entender o conceito. Em função disso, né, mesmo estando no Ocidente, surge, né, no imaginário coletivo, né, que é o estilo mourisco, ele é uma representação cênica, olha que legal, né, que termo importante, do livro ou do filme, né, não sei, tem os dois, não sei qual que você já assistiu, As Mil e Uma Noites, né, para quem não está familiarizado com As Mil e Uma Noites, parece, eu não lembro direito a história, mas é uma mulher que parece que, acho que é uma mulher também, não lembro, né, é uma pessoa que está prestes a ser executada e aí ela começa a contar uma história. Eu não lembro se era com o executor dela, algo assim. E essa história, a pessoa vai prolongando essa história durante 1001 noites, né? Durante um bom período de tempo, com o intuito de permanecer mais tempo vivo. Né? E aí, por isso essa história, né, de 1001 noites aí, né? E aí vocês vão precisar assistir um filme ou ler o livro para saber se a pessoa é executada no final ou não. Mais importante do que saber sobre As Mil e Uma Noites, a representação cênica, né, de uma obra bastante conhecida, é a gente reconhecer o estilo em si. Então, o que nós temos de características? Né? Na imagem da esquerda, aí, uma floresta desculpa, né, uma floresta de colunas. Né? A gente consegue observar nessa imagem da esquerda. Né? Veja que as colunas mais à frente elas são grossas, né? Ainda que a imagem não permita ter com clareza isso, mas as imagens são grossas e logo atrás dessas colunas da frente você tem ali 4 ou 5 colunas sustentando, né, o mesmo peso, né, da edificação em si. Veja que você não precisa ter 4 ou 5 colunas, você pode ter uma só ali que vai resolver o problema, né? Mas aqui é característica do estilo mesmo. Se você olhar nas paredes logo acima das colunas, você vai ver os chamados alvéolos, né, a sentido de fluidez, né, a ideia da renda, né, do rendilhado, do crochê lá do tapete que eu tinha comentado com vocês. Né, fica fácil a gente entender a partir dessa imagem. Na imagem da direita, né, a gente tem a ideia da geometria, né, é bastante óbvio, né, pelo menos para mim aqui, que é um retângulo, né, ainda que a foto, né, a base do retângulo para olhar aqui esteja mais aberto, né, mas acho que todo mundo consegue entender, né, que é uma profusão geométrica bastante clara. Né, você vê também no teto, né, em relação a vários quadrados e retângulos, né, no teto. Na lateral esquerda, principalmente, várias colunas grossas. No fundo, também várias outras colunas, que também é evidente que não precisa, né, estar ali, né, com essa quantidade, ao menos, mas ainda assim está ali. O que chama a atenção para nós aqui em relação à gaiola, rendilhada, rendas e tudo mais, a gente vai ver um pouco mais de qualidade nas próximas imagens. A imagem a gente tinha visto ali anteriormente, se comentar com vocês, era o castelo de Sannizano, e essa imagem de agora, que é o Palácio de Alhambra, né, considerado como um dos maiores expoentes, maiores exemplos, né, dessa arquitetura do estilo mourisco. Então aqui a gente consegue também observar, né, a qualidade geométrica, né, estampada em todos os elementos, tanto no elemento edificado quanto no elemento pseudo-natural, né, que você tem ali, né, não sei qual é o nome dessa planta que está ali, né, mas ela também está, né, em um formato geométrico muito claro.
No fundo, você tem lá o arrendilhado, né, a ideia, né, da fluidez, e nessa outra imagem aqui fica mais claro isso, né? Então, aqui é a imagem fantástica, né, incrível, né? Então, parece que toda a parede do edifício é feita, né, por um artesão aí que confeccionou a parede, né, traçando fio a fio, né, essa é a ideia mesmo, de fluidez, de você enxergar o além da parede, mas sem enxergar tanto assim, então você tem o aura de mistério, né, e para complementar ainda, você tem ainda, né, nesse exemplo característico aqui, a relação com o entorno, né, porque as árvores também fazem isso, né, as folhas te deixam enxergar além, mas não muito além, então, tem uma fluidez muito legal aqui, né, tem uma aura de mistério muito bacana em relação a esse estilo específico. Como eu falei para vocês, é bastante óbvio. Tenho certeza que a hora que vocês estiverem num local, eles conhecem a característica arquitetônica, vocês vão lembrar na hora, né? Seja pela besteira que eu falei para vocês lá da feiticeira, ou pelo estilo do crochê, dos artesãos, que essas coisinhas acabam marcando, né, na nossa cabeça. Nosso segundo estilo de hoje é o estilo manuelino. O manuelino você vai lembrar um pouco de Portugal pelo nome, né? Manuel traz para nós uma associação meio que imediata, né, a Portugal, né? O nome mais comum em Portugal. Então ela é tratada como uma manifestação do estilo gótico internacional. Olha que legal, a gente viu que o exemplo principal, né, da arquitetura gótica, a gente teve um exemplo claro na Catedral de Notre-Dame, em Paris. Aqui pegou fogo, né? Existem várias Notre-Dames. Então aqui a gente tem como se fosse uma expansão do gótico, mas não é o gótico. Bem importante isso. São alguns estilos, né, alguns elementos do estilo gótico. Né? Na aula anterior já havia comentado com vocês, né? É muito comum os novos estilos arquitetônicos se apoiarem em exemplos pretéritos, né? A partir disso, né, inovar em alguma coisa, trazer algum elemento novo para a gente conseguir pensar, né, esse estilo diferente, né, pensando em deixar uma marca na cultura, e a gente vai lembrar lá do Terceiro Reich, né, Reich, né, e entre outras coisas. As construções características desse estilo são a Torre de Belém. É muito provável que a maioria de vocês já esteja com a imagem da Torre de Belém na cabeça, né? É bem comum a gente enxergar, é bem popular, inclusive. E ela foi erguida, né, por Manuel I. Então, Manuel, emprestando seu nome ao estilo, né? Assim como Constantino emprestou seu nome para a capital Constantinopla, né, Manuel empresta o seu nome ao estilo manuelino. Né? Então, ele existe por pouquíssimo tempo, e, né, na verdade, ele foi edificada em pouquíssimo tempo e muito rápido, né? 6 anos foi construída a Torre de Belém. E outro exemplo bastante característico é o Mosteiro dos Jerônimos. A gente vai ver foto dos dois aí. O que é principal desse estilo, né? Pilares octogonais, bem importante a gente entender isso, né? Para quem gosta de luta aí, né? Tem o UFC, o UFC, né? Que é um octógono, né? Então é um lugar que tem 8 lados, né? Então os pilares, né, desse estilo, ele vem com essa predominância de 8 lados. Apresenta cordas esculpidas nas paredes externas, o que é bastante interessante, né? Esculpida depois paredes de pedra, né? Logicamente, se esculpida tem que ser de pedra. Não sei o significado específico, né, das cordas, né, se é alguma coisa que transmite segurança, que eu posso me agarrar, não sei qual o significado filosófico, simbólico das cordas, mas é uma característica única, né, do estilo manuelino, essa ideia de esculpir cordas nas paredes. Então a gente tem pedras talhadas, né, nada mais é do que pedras esculpidas, né, essa definição de pedras talhadas. A gente tem algumas atalaias medievais, que é o ponto principal, na verdade. Atalaia também pode não ser uma palavra tão comum no nosso vocabulário, né, do dia a dia, mas atalaia nada mais é do que uma torre de vigilância, né, bem assim, tipo, não é exatamente um farol, uma torre de vigilância, esse é o nome correto, né. E além, né, das cordas, né, esculpidas, né, dessas torres de vigilância, o estilo ele tenta transmitir uma austeridade. Né? Então, essas são as principais características do estilo. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Na primeira dos exemplos, a gente tem a Torre de Belém, né, que é o exemplo bastante marcante para nós. Né? Então, a austeridade, né, se vocês observarem na imagem da direita, principalmente, você tem ali uma
passarela elevada, né, uma trilha elevada, eles têm algumas pessoas nesse lugar. Então, você consegue comparar o tamanho de uma pessoa, né, uma estrutura média aí, com a edificação. Você vê que é alto, né, é imponente, né, ela se impõe em relação ao ambiente em que ela está inserida. Né? Como uma torre de vigilância, né, ela está perto de uma área que provavelmente era estratégica à sua época aí, né. O que a gente tem para maiores características aqui, né, no Mosteiro dos Jerônimos, que eu havia comentado com vocês, né, então aqui, de novo, a gente tem a Atalaia, né, no centro, o posto de vigilância, e mais importante que isso, né, a gente tem na foto da direita, uma imagem do interior desse mosteiro, e aí a gente tem aí os pilares, né, que eu comentei com vocês. Então, aí eu não sei se a foto está ajudando muito ou não muito, né, mas dá para perceber, pelo menos, aí 3 ou 4 lados, né, de cada pilar. Então, ele é rodeado por várias partes retas, né, então forma um octógono em cada um desses pilares. Né, e a austeridade você vai perceber também, né, pela altura, né, logicamente, né, você não vai ter uma pessoa aí com centenas de metros, né, nem sei, dezenas de metros, na verdade, mas ainda assim se faz algo muito alto, algo imponente, algo que você respeita, né? Você se sinta pequeno diante do lugar que você está, né? Então, aí é a arquitetura, né? Falando para nós aí sobre sentimentos, né? Sobre percepções, né? Transmitindo emoções a partir de um objeto edificado, né? É incrível, fantástico. Tenho mais uma imagem aqui para mostrar para vocês, para tentar destacar para vocês a questão das cordas esculpidas, né? Que eu falei para vocês que eu não sei exatamente o significado delas, mas eu sei que é do estilo manuelino, né? Então, daí ao redor dessa, provavelmente janelas, se não for janela é uma porta, né, mas é muito provável que seja uma janela, você vê que tanto na direita quanto na esquerda, né, em pé, né, no sentido vertical, vocês observam que tem 2 risquinhos aí, né, duas cordas esculpidas, né, daí vocês observarem um pouquinho mais de perto, você consegue ver até a corda, tipo, né, assim, se entrelaçando, né, a corda torcida, né, então é uma corda, né, propriamente dita, né, então elementos característicos do estilo manuelino, né? Austeridade, cordas esculpidas, torre de vigilância, né? Esses são os principais elementos, além do, né, talvez o mais óbvio deles, o pilar, né, no formato octogonal. Beleza? Então vimos 2 estilos. Vamos para o terceiro de hoje. O terceiro de hoje é o estilo renascentista. O Renascimento é um pouco mais claro para a maioria de nós, assim, né? Sobretudo pela pintura. A gente pode destacar assim, talvez a pintura mais conhecida do mundo, né, ou uma das mais conhecidas do mundo, seja a Mona Lisa, né? E Mona Lisa foi pintada por Da Vinci, que é um pintor, né, do Renascimento, né, da época renascentista. Mas antes de a gente chegar, né, no Da Vinci, nas pinturas, né, a gente vai compreender as características gerais. Então, ela se estende pelo século XV e XVI, né, esse período aí, cerca de 200 anos, e é uma revisitação da antiguidade clássica, né? De novo, né, a gente vai retornando alguns elementos, né? Então, o gótico quebra com isso, né? Aí o românico, né, muda de novo. Agora, o românico tem essa questão do clássico, né, da simplicidade, vamos colocar assim, mas com uma outra perspectiva, né, em relação a mais segurança, na verdade. E aí o renascentista ele revisita o clássico, né, o clássico a gente entende, né, como o estilo grego romano ali, né, mas não é uma cópia, né, não é um renascimento do estilo românico, por exemplo, né, não é isso, né, é um estilo próprio, só que ele vai na matéria-prima, mas produz outros produtos com a mesma matéria-prima, né. É aquilo da gente olhar para um fenômeno e enxergar aquele fenômeno com outros olhos, né? Essa é a perspectiva geral da coisa. O Renascimento ele traz para nós essa reinterpretação, então, com 3 vieses bem importantes, né? O primeiro deles é a concepção naturalista. Né? Do naturalismo, a gente entende-se como uma radicalização do realismo. Então, o realismo é a forma mais radical possível. Né? Se tenta traduzir, né, imperfeições, detalhes, né, como é. Né? Então, você não mais vai ter a ideia de esculpir imperadores, né, omitindo né, cicatrizes, omitindo defeitos, né, nossos imperadores, os imperadores, né, que estão imortalizados nas esculturas, eles são perfeitos, né, rostos simétricos, né, lábios e tal,
eles são perfeitos. Aqui não, né? Então aqui é uma reinterpretação mais, né, o mais realista possível, né? E além do naturalismo, você tem uma concepção racionalista, né, o segundo conceito bem importante. Então, o racionalismo ele dá prioridade à razão, né, então ele esquece um pouco fantasias, alegorias, histórias simbólicas, né, ele vai para o racional, o que é, o que não é, né? E além disso, né, o terceiro conceito dele ele é extremamente humanista, né? Então, onde os humanos, né, nós, né, somos os elementos mais importantes, né? Nós somos o centro, né? Então, até então vem sendo pensado, né, que em forças superiores, né, em Deus, né, uma entidade acima de nós, né, e aí vislumbra-se, né, tudo em relação a um Deus, né, a um espírito superior, e nós, né, humanos, enquanto seres rastejantes, pecaminosos, né, que estamos aqui, já nascemos com um pecado na nossa testa, né, temos o pecado original. Então, aqui inverte-se esse processo, né, agora não é mais, né, o superior, né, o intangível, né, a metafísica, né, aquilo que eu não posso provar, a fé, como o elemento central. Aqui o elemento central é o humano, são as pessoas, né? E o humanismo é muito legal, né, se for pensar numa perspectiva de discussão hoje, né, que a gente, né, briga tanto, né, para não pode mais ter machismo, né, o movimento feminista, o feminismo, né, na verdade, é cada vez mais forte e tal, e aí eu fico pensando, às vezes, se vale a pena a gente, né, separar homens e mulheres enquanto, né, macho e fêmea, me parece uma coisa tão arcaica, né? Pensar dessa forma, né? Só por órgãos genitais você dividir o grupo, para mim não faz sentido, né? Para mim o que faz mais sentido é você pensar na perspectiva humana, né? Nós somos todos iguais e acabou, né? Não existe esse negócio. Enfim, essa é uma outra discussão que não cabe aqui, mas aí a arquitetura, né, nos fazendo refletir sobre outras coisas, né? Jogar luz nas trevas, né? Eles estão ligando com outro movimento aí, né, do iluminismo, né? Então, você vai, né, discutindo, né? E é fantástico que a arquitetura nos permita, né, ter nessas discussões que vão além, né, do edificado. Seguindo, né, com as características, para não ficar, né, só discutindo, né, filosofia e cultura aqui, né? Interpretação, tudo isso, né? Outra característica, né, busca-se, então, né, uma articulação com a lógica racional, né? Então, o racionalismo, né, falando bem alto, né? Proporções mais precisas possíveis, né? Buscando a perfeição perfeita. Perfeição perfeita é excelente. E a palavra de ordem aqui é rigor, né? Então, isso é alcançado através de valores exatos às medidas. Então, procura-se um método preciso de medidas e criam-se novas formas para manter esse rigor técnico. Muito legal. A gente falei para vocês um pouco sobre Da Vinci. Se vocês derem um Google aí, não vai estar aqui nos nossos slides, sobre o homem vitruviano, né? Que é o desenho de um homem com os braços estendidos, né? E aí ele tem, digamos que, duas posições, né? Pernas fechadas e pernas um pouco abertas, braços estendidos, né, na mesma linha do ombro e um pouco acima do ombro, e a partir disso traça-se um círculo, né? A partir do tronco e cabeça traça-se um triângulo, né, do tronco para até as pernas você consegue traçar um retângulo, então você consegue traçar várias formas geométricas a partir do círculo do homem vitruviano que Da Vinci desenhou, né? Que é considerado, né, mais uma das obras-primas, né? Mais uma da genialidade de Da Vinci, né? Então, aí você consegue trazer um monte de elementos a partir, né, de um pensamento bastante básico, né? Bastante preliminar, né? E aí a gente vai acabar percebendo que várias das coisas revolucionárias são bastante preliminares, né? Então, pensar a gravidade, né? As coisas caem no chão, né? Então, é óbvio isso, né? Mas não era até alguém parar e pensar, né? Então, é bem legal a gente pensar, né, nessa perspectiva. Em outra relação, em relação a rigor, né, rigor técnico, existe uma proporção chamada proporção áurea. Se não for proporção áurea, é algo muito parecido com isso. E essa proporção áurea, ela tem outros nomes, né, como a proporção divina ou a fórmula divina, até alguma coisa nesse sentido, onde você consegue traçar como se fosse um caracol, assim, praticamente qualquer coisa, né? Você consegue colocar dentro das proporções
dessa proporção áurea aí. Então, você coloca um rosto humano, dá certo. Você coloca uma folha de árvore, dá certo. Você coloca uma baleia, dá certo. É impressionante o negócio, né? Então, uma fórmula divina, mas é um negócio meio que você não consegue entender, né? É complicadíssimo entender essa proporção áurea. Deem um Google também, deem uma lida aí, né? São as coisas da matemática que não faz nossa cabeça explodir. Mas são essas coisas. Você vai buscando mais métodos para ficar cada vez mais preciso. Se pegar a Mona Lisa e jogar a proporção áurea nela, encaixa perfeitamente. Aí você pega Davi e Michelangelo, encaixa perfeitamente. É um troço que, né, é uma coisa que maluca, né? Não dá para entender. O que o estilo faz? Né? Ele abandona aquele linearismo gótico, né? Ideias, né, de coisas, né, longitudinais tal, e tetos, né, planos, e retoma, né, pelo arco redondo e pela cúpula. Né? Então, o círculo, o semicírculo, ele ainda é visto, né, como algo também, né, nessa perspectiva divina, né, uma coisa, né, muito boa, né? Tanto é que os nossos submarinos de grande profundidade, eles são redondos, né? Por causa da pressão, mas então, né, o formato circular, né, é muito bom, né, para várias coisas, né, principalmente para as engenharias. Então ele abandona isso, né, e começa a retomar os arcos, né? Tem suas primeiras manifestações aí, né? Brunelleschi, não sei o que fala, né? Não sou o cara que fala em italiano, né? Que desenhou, né? Foi o autor, né? Planejou a Catedral de Florença. Aqui as colunas tomam o lugar dos pilares. E aí eu vou pedir para vocês fazerem uma atividade, né, para tentar mudar, para tentar entender qual a diferença entre coluna e pilar, e dar exemplos. Vou pedir para vocês fazerem uma atividade em relação a isso. Fiquem calmos, né? É muito simples a ideia como todo, mas é só para, né, trazer uma provocação. E o compactamento aqui é colossal, né, como nas antigas termas romanas. Também vocês dão um Google e vejam o que são as termas romanas, as casas termais de Roma. Aqui acredita-se muito na genialidade individual, né, que distingue os criadores dos indivíduos comuns. Esse aqui é muito legal, essa frase. Também dá uma discussão de 5 aulas aí para nós. Né? É como você pensar Atenas, por exemplo. Né? Você olha para Atenas e parece que só tinha gênio em Atenas. Né? Sócrates, Platão, né? As escolas, né, incríveis, né, de pensamento, né, de acúmulo, de produção de conhecimento, coisas fantásticas. Então, parece assim que só tinha gênio em Atenas. Mas não era. Né? Você tinha 2 ou 3 caras que eram bons lá. E esses 2 caras estão lá, né, são relembrados até hoje, estudados até hoje. E se você olhar para o mundo hoje, é a mesma coisa. Você vai ter um Hamilton, um Schumacher, um Ayrton Senna, para um caminhão e meio de Rubinho Barrichello. É assim mesmo, não adianta, né? Então, tem caras que são geniais, que são fora da casinha, e tem um monte de gente comum. É assim mesmo, né? Faz parte. E aí, com essa... reconhecendo que alguns, né, são realmente melhores do que outros, né? Aí você consegue ter alguns nomes que vão se destacar aí, né? Aí você tem Pitágoras, né? Principalmente por causa, né, do rigor técnico aí, né? Tem o Donatello, Da Vinci, Michelangelo e Rafael, né, que vocês conhecem bastante pelas tartarugas ninja, principalmente, né, que são, na verdade, o quarteto mais expressivo da época do Renascimento, né, você coloca Renascimento em qualquer lugar, são os nomes que primeiro aparecem, né, aí tem outros caras que são fantásticos também, tipo Botticelli, né, e outros nomes que a gente vai encontrar aí por aí. A gente tem o Palácio Medici-Riccardi, em Florença, que é o modelo mais conhecido, certamente não é assim que fala, né, que eu puxei mais para o inglês, deve ser, né, algo mais para o italiano mesmo. Vamos ver a figurinha, eu falei bastante já. Então aqui a gente tem um palácio, né, esse palácio fica em Firenze, né, em 2015 custava 7 euros para vocês visitarem ele. Cerca de 42, 45 reais, né, isso em 2015, não sei se o valor é o mesmo ainda hoje ou não. O que a gente tem aqui, né, de elemento bem legal, né? Vai ter a ideia aí da coluna e de pilar, né? Então aí a gente tem colunas aí, vocês vão pesquisar, vão descobrir o que é. A gente tem, né, a volta, né, do semicírculo no teto, aí você consegue observar na segunda imagem. E mais que eu tenho para falar para vocês aí,
Ainda em relação às colunas, né, aqui você consegue observar que está bem destacada a coluna, né, ainda que ela não precise estar destacada, ela está destacada, então você vai ver que tem uma importância. E essa é a famosa capela dos Reis Magos, na verdade, não dos Três Reis Magos, a capela dos Reis Magos. Eu não tenho a menor ideia se tem alguma relação lá com os 3 Reis Magos que foram visitar Cristo quando ele nasceu e levar seus presentes lá para Cristo. Não tenho a menor ideia se é isso ou não. Se eles passaram por esse lugar, sei lá, não tenho a menor ideia mesmo, né? Mas essa é chamada de capela, né, dos Reis Magos, né, que está no interior do palácio, só para a gente tentar ilustrar para vocês aqui a ideia central da coisa. Pelo meu olhar aqui, eu estou com quase meia hora de aula já, vou fazer só mais um estilo também, a gente interrompe, tá bom? Então a gente finaliza também com o quarto estilo do dia, né, como foi a aula anterior, com 4 estilos, agora mais 4, que é o estilo maneirismo, né? Então, não é o mineirismo, né? Fique bem claro, maneirismo, né? Então, ele está aí mais ou menos nesse período, mais ou menos 100 anos, que pouco importa também, né? 1525 até mais ou menos 1600, aí, não importa, né? E ele, mais importante de se entender quando que ele foi, né? Teve uma profusão maior dele, é saber que ele está entre o Renascimento e o Barroco. Por que a gente destaca que ele está entre o Renascimento e o Barroco? Porque ele é visto como um estilo assim, sem muita importância, vamos colocar assim. O que nós temos aqui? Né? Temos uma quebra do estilo anterior, como acontece quase sempre. Né? Para você conseguir se destacar, para você conseguir, né, entrar para a história, você tem que fazer algo diferente do que vem acontecendo. Então, aquela ideia de clareza, de equilíbrio, né, que veio trazer, né, que foi trazido, né, foi expandido pelo Renascimento, isso é interrompido, né, de uma hora para outra, e agora vou procurar o exagero mesmo, uma coisa suntuosa, né, não quero mais esse equilíbrio, eu quero, né, coisas grandiosas de volta. Né, vou voltar aqui o slide anterior, você pode ver que a altura, né, de cada andar, né, do prédio, ou olhando para a direita, você vê que não são coisas extremamente altas, né, são altas, né, para o nosso padrão hoje aqui, mas não são coisas assim, colossais. Né? Então, isso é quebrado, né, pelo maneirismo. Agora volta a ter coisas grandiosas mesmo. Então, o maneirismo, em geral, ele é gracioso, ele se preocupa bastante, né, em relação a integrar, né, a edificação com o ambiente, isso aqui é fantástico. Eu venho falando para vocês desde o começo do ano que harmonia, muitas vezes, é a palavra-chave para nós. Então, a gente tem que tentar reconhecer, na verdade, né, esse zelo, né, do maneirismo. Ele tem um cuidado especial com a fachada, ainda que não seja aquelas fachadas assim que você olhe e se encante, né, por cores, né, por detalhes, né, mas ele tem um cuidado especial com a fachada à sua maneira. Então, é totalmente diferente do islamismo lá, que vocês viram lá, né, um exemplo lá, né, com cores azuis, cúpula de ouro, não sei o que e tal, não vai ter isso, mas tem um cuidado diferenciado com a fachada também. Falei para vocês, né, que apesar de uma arte pequena, né, algo sem muito valor, né, não é tão reconhecido assim, apresenta um capricho nos detalhes do labirinto, mas não é assim aquela coisa que vai chamar muita atenção. E ele vai se assemelhar, né, ao gótico, né? Desde que o Renascimento quebra com o gótico, né? Não quero mais, né, aquela coisa, quero uma clareza, quero uma racionalidade maior, né? Não estou mais preocupado, né, com seres superiores, com humanos. E agora ele volta um pouco mais em relação ao gótico, mas especificamente sobre a planta das coisas, vamos colocar assim, né? A gente lembrou lá do gótico, que as igrejas são mais longitudinais, né? São mais longas do que largas, né? Então, a gente viu o exemplo principal lá, né, da catedral lá de Notre Dame, né? Aqui pegou fogo, né, na principal, né, digamos assim, que tem o filme do Corocondo lá e tal, que é o principal exemplo do gótico. O que impressa do gótico é isso, né, ser mais comprido do que largo. Então, busca-se uma atmosfera, né, de dignidade, as naves são escuras, né, para quem estuda um pouco igreja sabe que tem a parte do altar, a parte da nave, tem mais uma parte de igreja que eu não vou lembrar agora, pouco importa, né, mas nave, salvo engano, é a parte em que as pessoas ficam, essa é a nave, né, na construção sacra. Né? O acesso aos coros em escadas em caracol. Aqui vocês vão ver esses acessos em coros em igrejas mais do interior, em igrejas mais antigas, onde nas laterais da igreja você tem assim como se fosse
não sei explicar para vocês, né? É um coreto, um couro, né? Então é tipo uma capelinha, assim, né, que a pessoa fica ali e tal. Eu não sei se o padre usava aquilo para dar sermão, assim, não tem nada nem qual é a função daquilo. Mas em algumas igrejas mais antigas, né, mais clássicas, você vai encontrar isso, né? E o acesso para chegar nesses couros sem escada em caracol, né? Detalhe pequeno, mas é um detalhe. E aí as formas côncavo e convexas, né, exageram os contrastes de luz e sombra. Eu não sei, nunca sei qual que é o côncavo e qual que é o convexo, né? Pensem numa... Não sei por que a minha câmera não está funcionando aqui, mas pensem numa... como é que eu vou falar para vocês? Pensem numa colher, né? Então, a parte de dentro ou ela é côncava ou é convexa. Então, a parte de dentro é côncava e a parte de fora é convexa, por exemplo, ou ao contrário. Quem usa óculos, ele certamente sabe de cabeça, né? A diferença entre um e outro. Mas, enfim, para a gente entender é isso, né? A parte principal do tal do côncavo e do convexo é isso que importa para nós nesse momento. Então, esse efeito, né? Se vocês fizerem, colocarem a mão em frente ao rosto de vocês, fizerem um formato de uma colher, vocês vão ver que um lado da mão de vocês vai estar bem mais iluminado do que o outro. Então, isso faz esse contraste de luz. Então, você tem essa brincadeira aí, né, em relação ao estilo. Aqui nós temos alguns exemplos, né? Então, esse é o Palácio do Te, ou do Te, não sei como que fala, né? Esse aqui também fica na Itália. Para vocês verem só um exemplo, né, de fachada, né? Tem algum detalhe que não tem aquele requinte, né? Exagerado. Aqui a gente tem outro exemplo do estilo, né, que esse é o Convento de Cristo, em Portugal. Aqui fica mais óbvio para vocês verem o efeito de luz e sombra, né? Então, você tem áreas bastante iluminadas e áreas bastante escuras, né, pouco iluminadas, né? Inclusive no mesmo plano. Né? Se você olhar no térreo ali, você vai ver que o lado esquerdo da fonte está mais claro, e aí, só que você pisando para dentro do corredor, já ficou bem mais escuro. Então, você vai ter esse efeito, né, bastante... significativo, bastante importante para nós aqui. Nenhuma imagem que eu vou mostrar para vocês mostra em relação à integração com o entorno, né? O que é uma pena. Mas vocês conseguem entender mais ou menos isso até pela fonte aqui, entender que não seja um elemento natural, mas a fonte está conversando, né, com o prédio ali, né? A fonte não é estilo maneirismo, a fonte é um monumento, né? Um prédio, sim. Aqui um outro exemplo, né, do estilo para nós, né? Vai mostrar para nós a ideia do similar ao gótico, né, em relação à igreja mais longitudinal, né, mais longa do que larga. Né, a imagem acho que ajuda bastante a gente a entender isso, né, que dá para ver, né, que o altar está bem mais longe e que a nave é mais escurecida, né, então você dá mais ênfase em relação ao altar, mais luz, né, a parte sagrada, né, os santos, né, o padre, sei lá quem fica ali. Então, ali tem um destaque maior em relação à luz do que, né, na população, né, nos fiéis que estão assistindo. Então, essa é a similaridade com o gótico. Veja que não tem nada com o efeito de luz do gótico lá. Pensar nas rosáceas, né, diferentes pôr do sol, nascer do sol, o sol batendo na vidraça com milhões de vidros de cores diferentes que ia fazer um efeito diferenciado. Não tem nada disso, né, em relação a essa característica. A ideia principal aqui é só em relação à geometria da coisa. E aí aqui se tem um pouco mais de suntuosidade, né? Um pouco mais de riqueza em detalhes, né? Assim, algumas coisas aí bem destacadas em relação à igreja. Aí para finalizar, né, só o estilo aqui em relação às escadas em caracol, né? É óbvio que essa é uma escada, né, moderna, né? Não é uma escada manuelina, mas só para caso alguém não tenha conseguido visualizar, né, a ideia de uma escada em formato de caracol, é isso, né, uma escada torcida, uma escada, né, nesse formato, né, então aí a ideia do estilo manuelino, desculpa, né, manuelino não, né, manuelino era lá da torre, né, o estilo do maneirismo aí, era o acesso aos coros, né, através dessas escadas nesse estilo, né, retorcidas assim, obviamente, né, sem o mármore que está aí, sem o concreto que está aí, né, com outro tipo de construção. Muito bem, vejo que o tema rende ainda que vocês não estão conversando, né? Se a gente estivesse interagindo juntos aqui, certamente não avançaríamos 4 de cada vez, avançaríamos bem menos e vamos trazendo outros exemplos. Na verdade, é o que mais enriquece a aula, né? A parte mais legal de tudo. Eu fico por aqui, gente. Eu vou encerrar a apresentação. Agora minha câmera pulou, olha que legal. Eu estava fazendo um monte de côncavo e convexo assim com a minha mão, né? Só que sem gravar, né? Não adiantou nada. Mas enfim,
Finalizamos por aqui, então, né? Estamos agora em 8 estilos arquitetônicos. Veja que é um caminhão de informações, é muita coisa, é impossível a gente gravar todas essas coisas. Mas com o tempo a gente vai treinando o nosso olhar, né? A gente vai lembrando de um detalhe ou outro, né? Ah, corda esculpida, se não me engano tinha alguma coisa a Portugal, tinha alguma coisa disso. Portugal, o nome comum em Portugal, Manuel, né? E aí, Manuelino, beleza. Então a ideia é mais ou menos essa. É tipo aquele exemplo imbecil que eu dei para vocês, né? Lá da feiticeira lá, né? O véu no rosto lá que esconde, uma coisa. O estilo é uma bosta, por exemplo, mas né, de repente isso ajuda vocês a lembrarem que é estilo mourisco lá. Então a gente começa a trabalhar com essas tunguices aí que ajudam um pouco, né, a fixar coisas. Então, até o momento temos o estilo bizantino, né? Lembra lá, uma cúpula em cima da outra e tal. Temos lá o estilo islâmico, que trazia para nós lá cúpulas de sorvete, né? Detalhes bastante importantes, os leões alados e tudo mais. Depois vimos o estilo românico, né? As geometria, pedras, né? Blocos de pedra, telhado não mais com madeira. Depois disso vimos o estilo gótico, né? Rosáceas, vimos Notre Dame e Catedral da Sé em São Paulo. E aí já entramos na aula de hoje, né? Com os 4 novos estilos aí, né? Estilo mourisco, né? O crochê lá, as rendas, né? Talvez esse seja o melhor exemplo. Depois o manuelino lá, a Torre de Belém, né? As cordas esculpidas. Depois disso a gente foi para o estilo madeirismo, né? Desculpa, do Renascimento, né? Lembramos lá do Da Vinci, lembramos das tartarugas ninja lá, né, trazendo luz, né, aos homens e à humanidade, né, e não aos seres supremos. E finalizamos a aula de hoje com o estilo maneirismo, né, que é considerado uma arte secundária e sem muito valor genuíno. Finalizamos por aqui e na aula que vem a gente já recomeça com o estilo barroco, né? Vimos inclusive nesse slide do maneirismo aí que ele fica entre o Renascimento e o Barroco, então ele é uma espécie de transição aí, né? A gente vai entrar para o Barroco, e o Barroco é mais comum a gente encontrar também no nosso país, né? Bem mais fácil da gente ter exemplos mais práticos para nós. Beleza? Então, eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Qualquer dúvida, me mandam lá recados pelo Google Classroom, por e-mail, por WhatsApp, enfim, aí vocês têm meu contato, beleza? Obrigado, tudo de bom.